Amém? Diz assim: a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões das cidades, abram-se portais antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai. Deus, nós nos colocamos diante da tua presença e eu te peço que o Senhor fale à tua igreja, Deus, aquilo que, Senhor, cada um precisa ouvir, Senhor. Deus, que eu seja canal, Deus, e que a tua igreja receba, Deus, aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Que haja, ó Deus, ouvidos abertos, corações rendidos, ó Deus, diante da tua voz nessa noite. E que possamos sair daqui transformados, Deus, pela tua palavra, Pai. Porque a tua palavra, ela produz o efeito para qual ela é enviada, Pai. E nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar-se, amados. Aleluia. Os últimos cultos, né, do mês de dezembro, a gente já está em clima de fim de ano, né? E eu costumo dizer que os anos passam muito rápido, os dias passam muito rápido e o ano quase a gente não vê mais passar, né? Quando dá janeiro, passou 2 dias, já deu 31 de dezembro. E isso, amados, é um sinal já da volta de Jesus. Glória a Deus por isso. Maranata, a hora vem, amém? Porque a palavra diz que nos últimos dias, né, o Senhor abreviaria o tempo. Então, nós sabemos que é um sinal da volta de Jesus. Mas hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você a palavra de Deus. E quando chega esse momento de virada, muitas pessoas, muitos de nós, na verdade, até mesmo dentro da casa de Deus, conhecedores da palavra de Deus, muitos de nós nos questionamos. É um momento em que, né, no final de ano já é cultural a gente rever as coisas, a gente rever o que a gente fez durante o ano. E muitas vezes a gente chega nesse tempo e a gente olha para trás durante o ano que passou e a gente pergunta: o que aconteceu com o meu ano? O que eu fiz nesse ano? Quantas coisas eu conquistei? Quantas coisas eu desenvolvi? Quantas coisas eu deixei de fazer? Quantas coisas eu adiei? Quantas coisas não estavam nos planos, mas aconteceram? E muitas vezes, quando nós nos deparamos com a realidade de que às vezes nós não conseguimos fazer tudo aquilo que nós desejamos, realizar tudo aquilo que nós desejamos, e nós nos entristecemos e a realidade vem e nós perguntamos: poxa, eu não consegui fazer tudo o que eu queria, e aonde estava Deus? Quem é Deus? Aonde Deus estava durante o ano quando eu adoeci? Aonde Deus estava durante o ano quando veio a tribulação? Aonde Deus estava durante o ano quando as coisas saíram dos trilhos? E a gente, em alguns momentos, nós nos perguntamos: Senhor, eu sei que Tu estás no alto sobre o trono, mas aonde o Senhor esteve na minha vida? E, amados, isso não é uma coisa que é característico de quem é ímpio, não. É uma coisa de todo ser humano que passa, que vive, que passa os dias, que vive no cotidiano. Todos nós temos dificuldades. Mas uma grande questão que nós vemos em toda a história da humanidade é que o ser humano, ele corre em direção a alcançar objetivos, a alcançar as coisas que ele planeja, a alcançar tudo que ele pretende.
E muitas vezes nessa jornada, ele esquece de Deus. E quando as coisas não dão certo, quando os problemas vêm, principalmente os problemas existenciais, ele fala assim: uai, peraí, a culpa é de Deus. Quem é Deus? Onde estava Deus? E aí os questionamentos batem à nossa porta. E uma pergunta muito clássica é essa: e será que você já se perguntou esse ano, ou até hoje mesmo, você fez essa pergunta para Deus? E a cada um de nós aqui, Deus dá uma resposta. Mas uma vez, o povo de Israel perguntou para Deus, Moisés fala para Deus, ele fala: Deus, quem eu vou dizer que o Senhor é diante desse povo? Quando Moisés tem a responsabilidade de tirar Israel, o povo escolhido da terra do Egito, e ele tem que falar em nome de um Deus a Faraó. E a resposta que Deus dá para Moisés é a seguinte: fala para ele que eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. E a resposta do Senhor para nós essa noite é: eu sou aquele que sou. Mas nós nos perguntamos, sabe por quê? Porque a gente quer ouvir de Deus outras coisas. A gente quer ouvir de Deus o seguinte: ah não, meu filho, eu sou o teu Deus, mas desculpa porque eu não fiz a sua vontade. Desculpa porque no seu plano aqui eu me esqueci de você. E a gente quer que Deus se explique pra gente. Mas esse salmo que nós lemos, nós vimos que esse salmo é um louvor. E Davi, quando ele escreve esse salmo, certamente ele viu Deus de uma forma como ele nunca tinha visto antes. E ele começa dizendo nos primeiros versículos, ele diz: a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Davi encontra Deus. E ele vê Deus, e ele sabe que todas as coisas são de Deus e que tudo existe por causa de Deus. Qual é a visão que você está tendo de Deus essa noite? Será que você pode entoar o louvor como o salmista Davi pode dizer assim: eu sei que todas as coisas são de Deus. Todo o propósito de tudo que existe está nas mãos de Deus. E uma segunda pergunta que nós fazemos como seres humanos quando as coisas não vão bem é: qual o propósito da minha vida? Eu estou vivendo, os dias passam, as coisas acontecem, de bom e de ruim, mas eu não sei qual é o propósito da minha vida. E às vezes a gente nem pergunta qual é o propósito de Deus na nossa vida. Nós perguntamos qual é o propósito da vida. Não é? E, irmãos, nesse momento, eu olho Deus e eu penso, como Deus nos olharia? A Bíblia diz o seguinte, Efésios vai dizer assim: porque somos feitura sua, somos criados em Cristo Jesus para as suas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então o que nós somos? Qual o propósito da nossa vida? Nós fomos criados como feituras de Deus para fazer as boas obras que Jesus nos deu para fazer e para andarmos nela. O propósito da sua vida está descrito nesse versículo. E quantas vezes nós esquecemos? E nós falamos: ah, Senhor, o propósito da minha vida é construir uma herança para deixar para os meus filhos. Ah, Senhor, o propósito da minha vida é estudar, é ser bem informado. Ah, o propósito da minha vida, eu estou correndo atrás de um propósito de vida. Eu quero casar, ter os meus filhos, constituir minha família. Eu estou correndo atrás de um propósito. O propósito da minha vida é que eu me aposente e que na minha aposentadoria eu possa morar na praia. E cada um de nós tem um propósito, e isso não é errado. Mas qual é o propósito que Deus colocou dentro de você para que você viva nesta vida? Você tem realizado as boas obras que o Senhor determinou para que você realize enquanto você vive aqui nessa terra? E amados, é uma palavra talvez muito simples, mas é o que hoje nós precisamos refletir.
Por que estamos aqui? Ao invés de perguntarmos quem é Deus, qual é o propósito da nossa vida, por que nós não dizemos para Deus: Senhor, eu tenho um propósito, eu vou cumprir o meu propósito. Pergunte para o Senhor quem eu sou diante de Ti, Deus. Quem o Senhor me diz que eu sou? E o salmista ele continua e ele diz: pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Ele continua entoando um louvor ao Senhor e ele diz: ele firmou a terra sobre os mares. Amados, quem é que consegue construir alguma coisa sobre água? A água é um fundamento. Ela não é uma base, aliás, ela é líquida. Ela não é uma base sólida. Mas o seu Deus, aquele que te criou, ele pode construir fundamentos sobre aquilo que não existe e sobre aquilo que talvez não seja assim tão sólido. E por que nós perguntamos quem é Deus? E por que nós perguntamos aonde Deus está? E quando o salmista ele escreve esse salmo, eu tenho certeza que ele conhece o Deus que ele está falando. E ele sabe que ele pode construir coisas aonde não existe base sólida. Amados, quantas vezes nós atribulamos por aquilo que não acontece na nossa vida? Quantas vezes nós nos atribulamos e nós perdemos o chão e falamos: agora não dá mais, eu não tenho mais fundamento, eu não tenho mais base, eu não tenho um trilho por onde caminhar. Mas o Senhor te diz nessa noite: ei, confia, porque eu sou aquele que eu levanto a terra sobre os mares, eu coloco o fundamento das coisas sobre aquilo que é improvável. E o salmista ele entende isso e ele louva a Deus por isso. Ele diz: esse é Deus. Ele pôs os mares pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra. Ele pôs a terra sobre os mares. E isso nos traz uma lição. E eu falava pela manhã sobre quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não confiar que Deus ele faz as coisas do jeito dele, mesmo que a gente não consiga enxergar lá na frente. Isso é quando a gente quer pegar o controle que não é nosso, que é de Deus, e nós queremos conduzir as coisas. E nós aprendemos com o salmista nessa canção que o controle de todas as coisas está em Deus. Nós não temos o controle de nada. Nós fomos criados. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu fui formado em secreto e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda como embrião. Todos os dias determinados foram para mim escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Quem tem o controle é o Senhor, querido. Até para que você nascesse, até para que você fosse gerado, foi Ele que começou todas as coisas. E a palavra diz que Ele começa e Ele termina a boa obra. Ele é Deus para começar e Ele é Deus para terminar a boa obra nas nossas vidas. Agora Ele precisa que você o reconheça. Reconheça o poder e a soberania dEle diante daquilo que você vive. Porque nós somos às vezes altivos diante de Deus e nós perguntamos: quem é Deus? Aonde está Deus naquilo que eu estou vivendo? E Ele está diante de você dizendo quem Ele é. E Ele está pedindo o controle das suas mãos. Ele está pedindo o controle das suas mãos porque você não pôde nem mesmo contar os seus dias. Quem escreveu os seus dias, a sua história já está escrita por Ele, desde que você foi gerado. E é claro que nós podemos criar uma história paralela àquela que Deus escreveu para nós, mas não é essa a vontade de Deus. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós andemos naquilo que Ele determinou para as nossas vidas. E aí sim você vai saber quem é Deus na sua vida. Aí você vai provar daquilo que Deus é em sua vida. Você vai entender sobre tudo que Deus tem para você. E quando o salmista ele começa a exaltar a grandeza de Deus, a entender, a louvar a Deus por aquilo que Ele é,
a entender que Deus é o Deus de toda a terra, o Senhor de todas as coisas, que Ele estabelece e também pode tirar o que está estabelecido, Ele pode remover. Aí ele pergunta: quem é que pode subir ao Monte Santo do Senhor? E essa é uma devolutiva para nós. Quem pode subir diante do Monte Santo do Senhor? Quem pode permanecer em seu lugar santo? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. E a pergunta nessa noite é: nós perguntamos: Senhor, aonde tu estás? Quem é o Senhor no curso da minha vida? Mas a pergunta é: você pode subir diante do Monte Santo do Senhor? Como estão as suas mãos? Como estão as suas atitudes? Como está o seu coração? Você pode chegar diante do Monte Santo do Senhor em adoração. Você pode subir, você pode se apresentar diante dele de mãos limpas. Porque, queridos, é muito fácil nós acharmos que nós somos sempre a vítima. Aonde Deus está, mas aonde você está? Quem é você diante de Deus? Como está a sua adoração diante de Deus? E o salmista, ele faz esse questionamento: quem é que pode subir diante do Senhor? Quem é que pode adorá-lo no santo lugar? E ele mesmo responde de mãos limpas e coração puro. Como está nessa noite nosso coração? Como está nessa noite as nossas mãos? Como nós temos andado, construído os nossos dias diante do Senhor? Como temos nos apresentado diante do Senhor? E ele continua e ele diz: eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus, e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Ei, você receberá a justiça do Senhor. Se você hoje tem em seu coração a indagação: quem é Deus? Aonde Deus está? Porque eu vivo tantas coisas e parece que Deus não está me vendo. O Senhor te diz nessa noite: seja limpo de mãos e puro de coração, porque você será o alvo da justiça de Deus. O Senhor pelejará a sua causa, porque Ele é Deus. Você confiando ou não, você questionando ou não, Ele permanece no lugar dele. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele está no trono e o trono não fica vazio nunca. Ele tem o controle de todas as coisas. Apresente-se diante de Deus de mãos limpas e coração puro, porque Ele é Deus de justiça e Ele julgará a sua causa segundo aquilo que você oferece diante dEle. O fato é, meus amados, que muitas vezes nós colocamos em xeque tudo que Deus é, mas quantas vezes nós nos colocamos em xeque sobre o que somos diante de Deus? Quantas vezes nós, como o apóstolo Paulo fala lá num texto que daqui a pouquinho a gente vai cear, e é um texto muito usado para a Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quantas vezes nós nos examinamos para chegar diante de Deus, mas quantas vezes nós julgamos Deus e nós falamos: aonde o Senhor está, Deus, que o Senhor não me vê? Eu convido essa noite, eu desafio você essa noite, eu desafio a mim, eu desafio a nós como igreja, a examinarmos a nós mesmos, a dizermos: Deus, eu quero olhar para mim hoje e antes que termine o ano, eu quero me posicionar aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero, Senhor, viver os teus propósitos. Eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor tem controle de todas as coisas. O Senhor é dono da terra, o Senhor me criou e eu sei que o controle da minha vida está nas tuas mãos, mas eu quero hoje me posicionar diante de ti. E a última parte desse louvor, desse salmo, diz assim: abram-se portões da cidade, abram-se antigos portões para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões das cidades, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Davi termina exaltando a realeza de Deus, exaltando a soberania de Deus e declarando: certamente o Senhor está num lugar
de governo. Ele está sobre o trono. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Meu amado, eu não sei como você chegou ao final desse ano, como estão sendo os seus dias nesse ano, como você chegou essa noite nesse lugar. Mas eu digo para você, tenha uma canção no seu coração, como o salmista tinha uma canção no coração dele. E ele reconhecia em primeiro lugar que Deus é Deus sobre todas as coisas, que nada foge ao controle dele, que ele faz aonde não existe possibilidade de ser feito. Ele cria aonde não há possibilidade de ser criado. E ele é Deus na sua vida. Jogue fora o questionamento de todas as coisas que você trouxe hoje. Jogue fora o questionamento de todas as coisas que você perguntou até hoje e que você não viu resposta. Você não precisa ver as respostas da forma como você quer ver. Você precisa crer que Ele é Deus sobre todas as coisas. Mude a sua posição, mude a forma como você se apresenta diante de Deus. Se apresente diante de Deus hoje com mãos limpas e coração puro. Se apresente diante de Deus hoje novo, com uma nova atitude. Eu sei, amados, é difícil quando nós estamos talvez tentando entender algumas coisas, chegar e dizer: Deus, independente de qualquer coisa, eu me apresento diante de Ti com o coração liberado de todas as coisas, porque o nosso coração é humano e a gente sente. Mas nessa noite o Senhor te diz: apresente-se diante de mim com o coração puro, mãos limpas, porque você vai ver que eu sou o Rei da glória. Você vai ver o meu poder. E o salmista entende isso nessa canção. E ele termina dizendo: o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei, querido. Ele é o Rei. Não queira você ter o controle das suas coisas, deixe que o Rei controle a sua vida. Se preocupe em adorá-lo, se preocupe em como você tem se posicionado diante dele, se preocupe com a pureza do seu espírito, se preocupe com a pureza do seu coração, se preocupe na forma como você tem vivido os seus dias diante dele. Se preocupe em ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Ah, pastor, eu estou desanimado, é sério, eu já entreguei as cartas porque eu luto todos os dias e eu não vejo a mudança, eu não vejo o crescimento, eu não vejo nada acontecer. Eu já entreguei tudo. Eu já entreguei, eu já não quero mais, eu sou crente, a minha vida é uma vida de entrega aqui na casa de Deus, mas parece que Deus não me vê. Espera. Por que se abate? Por que te abates a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, confia nele, porque ainda o louvará. Porque você ainda vai louvar a Ele. Só confie na grandeza desse Deus. Hoje não é dia de cantar um cântico de lamentação. Hoje é dia de declarar a soberania de Deus. Hoje não é dia de perguntar onde o Senhor está, Deus, onde o Senhor esteve esse ano, quem é o Senhor, será que o Senhor não viu a minha casa? Hoje é dia de dizer: o Senhor é Deus de toda a terra, o Senhor é Deus de todas as coisas. Eu vou me posicionar com o coração limpo, eu vou abrir mão dos questionamentos e eu vou ver o Rei da glória se levantar e entrar pelas portas da cidade e fazer o que Ele tem que fazer e fazer na minha vida e através da minha vida. Coloque-se de pé nessa noite.